Oiê, aqui é a Karina Saib, no comando de mais um episódio do podcast Além do Espelho. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam aí na poltrona de vocês, aquela bem confortável, mesmo que seja imaginário. Porque hoje o assunto é babado, né? Quem não gosta de falar de relacionamentos, não importa qual seja, mas principalmente o amoroso, na verdade. Aquele amor romântico. E hoje eu não estou sozinha. Eu tenho uma companhia linda, maravilhosa, de uma terapeuta incrível, Edilene Nassar. Olha ela aí! E finalmente a gente vai conseguir ouvir a voz dessa maravilhosa que ela transforma vidas. Eu vou dar a palavra um pouco para ela contar o que ela faz. Di, a voz é sua. Muito obrigada por participar desse momento tão especial e precioso, né? Que você traz tanta gente importante aqui e ser convidada para esse momento é realmente um privilégio, viu, querida? Imagina. Você faz parte desse brilho também, né? Porque é tão bom a gente ver a transformação nas pessoas, né? E é isso que eu faço. Meu nome é Edilene Nassar, sou psicóloga, faz bastante tempo, né? Bastante experiência na parte clínica, também trabalho nessa área sistêmica, né? Hoje a gente falando de relacionamentos, vou falar muito com essa abordagem, com essa pegada da sistêmica, né? Não só eu, sobre mim, mas sobre quem vive comigo, como eu vivo e me relaciono com o que está ao meu lado. Então, a gente usa bastante essa abordagem sistêmica, faço constelação familiar também. Amo, mudou minha vida. Que tem tudo a ver, né? E eu faço aquele alinhamento sistêmico, que é toda uma abordagem onde a gente consegue, através dessa técnica, nós conseguimos, então, trazer informações do inconsciente familiar, coisas que a gente nem imagina. Por que eu me relaciono com tal pessoa, né? Por que eu não gosto? Por que eu gosto justo dos mais difíceis, né? E por que quando eu encontro um amor eu não me apego a ele? Então tem razões inconscientes que a gente atrai tipos de pessoas, razões inconscientes que nós temos tipos de relacionamentos e a gente consegue enxergar isso e transformar através desses tratamentos, dessas terapias que nós conseguimos cuidar dessas pessoas aí que sofrem nos relacionamentos. Então, eu estou me sentindo em casa aqui para poder proporcionar um pouquinho, uma visão, ampliar um pouquinho mais a visão a respeito dessa parte, dessa área sistêmica dentro dos relacionamentos. Eu fico muito feliz porque era a sua visão que eu queria justamente para esse tema. Então eu te agradeço muito por você estar aqui comigo, de ter topado esse desafio. E bora falar de relacionamentos? Bora! Beijo! A primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: a gente precisa se curar antes de se relacionar? Você já foi fundo nessa primeira grande questão, né? É super importante, porque se eu estou adoecida e vou me relacionar com uma outra pessoa, de repente ela também pode estar adoecida, o que vai virar? Um relacionamento adoecido, um relacionamento doente, um amor doente. Então, eu estar bem comigo mesma, com as minhas questões, com a minha história, estar em paz com a minha história, com os meus primeiros relacionamentos, isso é muito importante. A gente olhar, antes de olhar para o meu relacionamento com uma outra pessoa, eu olhar para como eu vivi, como eu superei meus primeiros relacionamentos. Sabe qual que é o meu primeiro relacionamento? Não. Mamãe e papai. Nosso primeiro vínculo de relacionamento, às vezes a gente fica preso lá e não sabemos nos relacionar aqui. E a gente vai tentar resolver questões mal resolvidas
lá atrás, de nenezinho, às vezes na barriga da mãe, a gente sofre algum trauma e a gente fica com esse vazio, esse vácuo aqui, vai ficar preenchendo nessas relações atuais. E essa pessoa atual não é o lugar dela preencher esse lugar de relacionamento de pai e mãe, por exemplo. Com mãe, é mega importante, não adianta a gente negar. Mega importante, é o nosso primeiro relacionamento, sim. Ficamos 9 meses ali sentindo e vivendo o que essa mãe passou, né? E ela nem imagina, talvez, que o bebê que está lá dentro está sofrendo o que está sofrendo. E como a gente está numa vida só ali, né? Vivendo junto, as emoções da mãe ali, é como se a gente fosse uma pessoa só. É como se eu vivesse. Se ela está ansiosa, eu fico ansiosa também. Se ela está com medo, lá dentro o bebê fica com medo também. Então, nós aprendemos sobre o medo, nós aprendemos sobre tristeza, depressão, sobre vício. Quantos bebês não nascem já viciados? É verdade. E não é só químico, né? A gente traz as emoções, né? Então, e a gente capta a história da mãe e leva essa história da mãe para nossa própria história. Então, como é importante a gente ter essa visão panorâmica do que é a minha vida e que eu sou separada da minha mãe. Eu não preciso ser como a minha mãe, não preciso seguir a história dela, né? Eu posso honrá-la, respeitá-la, amar minha mãe, mas eu não preciso dar continuidade, né? Ser leal àquela história das mulheres da minha família, por exemplo. Acontece muito sistemicamente, é o curar mesmo, curar isso em mim, né? Quantas mágoas eu não levo, às vezes não é nem sou tão revoltada, tão brava, sou nervosa, sou triste, nasci triste, nem sei porquê, né? Então você carrega às vezes coisas lá de trás, é isso aí, sistemicamente a gente já descobriu que traz, igual o DNA nós trazemos, né? Os olhos parecidos com a mãe, o cabelo, o jeitão, mas também nós trazemos em nós essa energia que é a alma familiar. E vivemos, às vezes, repetindo o que essa família fez. Então, a gente precisa mesmo estar curando isso. Né? Viver, sempre, é inconsciente. Não sei por que eu faço assim. Não sei, não é resposta. Procure saber. Sim. Parar de viver inconsciente. É assim, né? É assim e pronto, né? É assim, porque sim não é resposta. Vamos procurar essa resposta. Mas só para saber? Não, para curar. Certo? Para curar. Colocar no lugar certo. Que às vezes a pessoa é super bacana, mas a gente acaba transferindo uma mala super pesada para essa pessoa, sendo que essa mala é só nossa, né? E quando é a questão de relacionamento? A gente falou dos primeiros relacionamentos. Mas essa cura, como você é preciso estar curado? Sim. Senão você vai levar essa ferida do último relacionamento mal resolvido, você vai transferir para o outro. Então fulano me traiu, então eu vou imaginar que o outro também vai me trair. Eu vou ser mais ciumenta, vou ficar sufocando, né? Então eu vou transferir a ferida, a mágoa do outro com esse que não tem nada a ver, né? Então acaba prejudicando. Às vezes é um relacionamento que pode ser bom e a gente acaba ferindo o relacionamento, né? Estragando o relacionamento. Sim. Porque a gente fica projetando feridas no outro. E quem tá ferido, fere. E daí estraga tudo. Estar curado é fundamental para começar a pensar num relacionamento com uma outra pessoa. Primeiro eu tenho que estar bem comigo mesmo, né? Bom, então obrigada, era isso, gente. Já temos bastante saco pra coçar aí. Vamos segurar, vamos lá se curar, gente, porque a coisa tá feia. Você acha que existe, assim, um nível ideal de cura para começar um relacionamento? Ou não existe um nível, de pessoa para pessoa? Uma forma de curar, é isso? Assim, a pessoa tá ali, ela já identificou qual era o problema dela, com a mãe, com o pai. Um exemplo, começou a constelar com você
essa parte, esse relacionamento pai e mãe. Daí a pessoa tá nesse processo. Você acha que ela já tá num ideal que ela poderia entrar num relacionamento ou ainda é perigoso? Assim, é perigoso voltar no modo A, né? No plano A. Então, é sempre bom a gente estar se investigando. Sim. Nós estarmos nos olhando, a autocrítica, né? Uma autoanálise, fazer análise, fazer terapia, sempre ficar de olho, porque a gente acaba se enganando, né? A mente engana, a alma engana, o coração é enganoso, até é bíblico isso, né? O coração é enganoso, então a gente tem que ter cuidado para não se enganar. Sim. Porque a gente fica nesse modo emoção, nós somos emoção e razão. Se ficamos no modo emoção, a gente pode se dar muito mal, porque a emoção eu amo demais, eu tenho medo demais, eu fico demais, eu projeto demais, tudo é demais, né? Ou de menos, não vou amar mais ninguém, já vai no modo emoção também. Sim. Então, colocar razão na emoção equilibra a situação, certo? Então, colocar razão, esse é um relacionamento, esse é outro relacionamento, isso vai dividir. E isso aí é um processo terapêutico que vai ajudar. Porque, assim, por conta própria, às vezes quando a gente vê, a gente está fazendo igualzinho, repetindo o mesmo tipo de relacionamento, mesmo tipo de pessoa, passando pelo mesmo relacionamento tóxico, por exemplo. A gente tem um imã, de repente, para atrair esse tipo de pessoa. Então, ou a gente cuida, ou a gente mantém um padrão, que a gente chama. Padrão de relacionamento. Padrão, passou mais de 2, de 3, já vira padrão. Então, você teve mais de 2 relacionamentos tóxicos, a chance de você ter um ganchinho para estar próximo tá enganjando em pessoas que não você é muito grande. Sim. Né? Um imã para pessoas erradas, né? Então tem que cuidar, tem que acertar, alinhar mesmo, colocar você num lugar saudável, porque senão você vai ficar tentando resolver questões antigas nesse relacionamento atual, e daí não dá certo. Vai dar certo, né? Então o nível é você atingir um autoconhecimento proporcional para que você consiga viver um relacionamento realmente consciente e que vá dar certo. Certo. E assim, como saber assim se a gente tá fugindo da dor através do amor ou desse suposto amor? Como que a gente identifica isso, na sua opinião? Olha, quantas vezes a gente usa o amor para anestesiar a gente, né? E acabamos vivendo um relacionamento ilusório. A gente acaba se apegando numa ilusão, numa projeção de um grande amor que não é nada daquilo, né? Sim. Então aquilo, eu amo demais, eu vivo intensamente demais para anestesiar da dor. Então, muitas vezes, às vezes é com amor que eu faço isso, às vezes eu uso a comida, compulsivo, então eu fico nervosa, eu vou resolver, eu tenho um vazio aqui enorme, eu tenho uma fome emocional enorme, e daí eu começo a comer demais para acabar com essa fome emocional. Resultado, não vai ter essa fome nunca. Vai dar ruim. Porque a fome é emocional. Então, se eu quero acabar com essa fome emocional, eu ficar enfiando comida ou ficar comprando demais, compulsões. Normalmente, compulsões é para cobrir um grande vácuo aqui dentro, emocional. Sim. Por isso que o primeiro relacionamento tem que ser comigo mesmo. E eu fico buscando esse amor, esse vácuo, esse vazio enorme que tem, eu fico buscando uma outra pessoa. E essa pessoa, ela nunca vai conseguir preencher o que eu tenho que preencher em mim, que é o amor próprio. Que é o amor próprio. Só o amor próprio que vai curar a gente. Certo? É o amor que cura. Sim. Outra pessoa ajuda muito a curar. Claro. Se você não tiver o primeiro amor próprio, o respeito por você mesmo e tudo mais,
não vai ter cura. É aquela cura que primeiro precisa ter em mim mesma, né? Para eu colocar outra pessoa nessa relação. Primeira relação é comigo mesmo. Entende esse negócio de anestesia? Sim. A gente acaba colocando outras coisas para acalmar esse vazio enorme que tem aqui. Sim. Mas tem por aí. Daí eu coloco o namorado, a relação, daí eu coloco a comida, eu coloco a profissão. Daí a gente fica lá viciado em trabalhar, viciado em celular, viciado. Então, o quê? Porque tem esse vazio enorme. Então, uma dor a ser suprida, né? Não preencher com o que é saudável, com o que te cura, que te preenche. Né? Quantas vezes eu vejo pessoas compulsivas por sexo? E a gente vê que essa compulsão, tudo que é compulsão não é normal. Tudo que é demais, atrás de todo excesso existe uma falta. Atrás de todo excesso tem uma grande falta. Então, quando eu começo a fazer demais, usar demais celular, e o sexo demais, isso vai tá compensando alguma falta lá atrás, algum vazio enorme lá atrás. Às vezes você tem um vazio de pai. Quantos pais ausentes, né? A gente no sistema todo aí. Então, a mãe que é importante, o pai, daí separa, daí o pai fica separado. Quanto vazio, né? Quanto vazio traz a ausência do pai. E daí eu eu tô criança, vou crescendo, vou levando esse vazio, vou me virando do jeito que dá, compensando, e daí eu vou lá. Você acha que o meu relacionamento como adulta vai compensar um vazio de pai? Não vai. Não, vou ficar ainda projetando no relacionamento a ausência que o pai trouxe pro meu coração. Com certeza. Essa cura que precisa ter primeiro mesmo, né? E assim, complementando isso que você estava falando, a gente ouve muito falar que relacionamento ele não cura, né? Ele apenas revela o que a gente é no fim, né? Ele serve como um espelho pra gente mesmo, né? Que às vezes a gente se irrita com o outro de alguma coisa, mas na verdade ele tá refletindo a gente. É isso mesmo? É verdade, né? O relacionamento, principalmente o relacionamento mais longo. Sim. No começo a gente maquia bastante, certo? Certo. Tenta mostrar o melhor de nós, né? Maquia bastante, é bonzinho, é gentil, é educado, é amoroso, é carinhoso. Tudo isso a gente vai mostrando o melhor de nós, né? E daí vai acostumando quando acaba se apegando mais, tá? A manja tá mais garantida a pessoa, daí você vai relaxando e vai deixando fluir mais o seu eu natural. Aí vai vindo o monstro. Perde o cabresto ali, daí você vai, daqui a pouco solta, né? Solta uma pérola, solta alguma coisa. Ai, opa, né? Daí, então, a gente tem que ter cuidado, né? Sim. Porque a gente vai agradando a pessoa para cativar e depois vai mostrando o pior que temos. Nós somos imperfeitos, nós não somos nada perfeitos. É ruim quando você chega num relacionamento já prometendo a perfeição. Nossa, vai ser isso, né? E não é. Senão você vai ter que ficar em cima desse salto o resto da vida. Vai ter que dormir maquiado, né? Porque não é. Vai ter que ficar sempre fingindo essa perfeição toda. É desgastante, né? Acho que ninguém consegue, né? Não dá. E fica com essa propaganda enganosa aí, né? Agora, o outro também, você estava falando, né? É um espelho, né? A pessoa revela, num relacionamento revela quem é. Muitos não revelam. O tempo faz revelar. Tá. Mas dependendo da pessoa que você tá, revela sim, mas tem gente que desperta o pior em nós, sabe? E tem relacionamentos que despertam o melhor de nós. Sim. Tem lá o pior de nós, mas tem pessoas
cutuca tanto que, pronto, nossa, sai um monstro que existe aqui dentro, né? É. E é que fica culpando o outro, mas é que eu tenho essa sombra em mim. E esse tipo de relacionamento acaba cutucando ali. Então, se a gente tiver um critério assim, nossa, eu vou me relacionar com uma pessoa que me faça bem, que desperte o melhor em mim. Se eu precisar despertar o meu monstro toda vez para me proteger dessa pessoa, né? Para ter um relacionamento mais equilibrado, não é um bom relacionamento. Foge enquanto é tempo. Sim. Porque não dá para ser assim. Não vale a pena, né? Um relacionamento onde você tem que virar. Os seus monstros têm que aparecer para se defender, ou para prender a pessoa com você e tudo mais. Sim. Né? Eu vendo muito o que acontece, assim, as clientes falam muitas coisas lá no estúdio, né? Imagino. E a maior parte das mulheres que eu atendo, que são muito ciumentas, tem namoradas que traem. Você acha que isso é um reflexo, um medo dela, e aí ela se torna uma pessoa ciumenta? Ou existe aí a pessoa ser uma pessoa ciumenta por si só, e aí só complementar com um namorado que trai? Eu acho que tem os dois lados. Tá. A ciumenta, porque realmente essa outra pessoa não dá segurança zero para ela confiar, ficar tranquila. Então, ela tem segura. Tem a pessoa que é ferida, que vem pro relacionamento e fica enciumada porque no último relacionamento ou nos últimos ela sempre foi traída, então ela tem aquela crença limitante que ela vai ser traída no próximo também. Tem isso. Então não dá para generalizar. Tá. Então tem que saber que muito do ciúme às vezes a gente que traz insegurança, mas muito do ciúme também é porque a outra pessoa não dá segurança nenhuma. E tem uma coisa que a gente chama de inconsciente coletivo, e que a pessoa pode estar achando que está escondendo, mas o inconsciente coletivo mostra que não posso confiar, que na verdade está tendo uma traição. Então lá no fundo, o inconsciente coletivo, ela capta aquela traição, mesmo sem abrir a boca, sem dar indício. Então eu sinto aqui, sabe aquela intuição, sim, né? Sinto que não dá para confiar. Alguma coisa me diz. Então você fica meio assim, meio atento com isso. Se acontece isso uma vez, é uma coisa. Se aconteceu 2 vezes, fica esperta. Aconteceu... Aí, né? Põe a barba de molho, né? 3 tapas na sua cara, acorda. Acorda, sai dessa. E outro, você tá no... mas eu não tenho certeza. Só sei que eu sinto isso, não tenho certeza. Até quando você vai ficar nessa incerteza? Quanto tempo? Daí você vai... Quanto mais tempo passar, mais você se prende nessa pessoa e tudo mais. Então, esteja com uma pessoa que você se sinta em paz, tranquila, que você não tem que ficar angustiar, será? Na dúvida, né? Na dúvida. Então, a gente tem uns contratos até silenciosos com o nosso relacionamento, porque a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente tolera, né? E o que a gente tolera, a gente está explicando para a pessoa o que, né, como que a gente pode ser tratado. Então, eu tolerar o cara ficar olhando pro lado, ficar dividindo atenção, não me priorizando, eu vou tolerando. Sim. Vou tolerando, você está mostrando para eles, eu aguento isso. Eu faço cara feia, mas eu aguento. Né? Eu fico mal-humorada, fico uma mulher chata, mas tá bom, vai. Então a gente vai tem que ter cuidado com isso, com o que a gente tolera, porque a gente está formatando um namoro, um relacionamento de namoro, a gente está formatando um casamento. Sim. O que eu tolero, o que eu estou escrevendo aqui no meu namoro, no casamento, vai ser daí para pior. Sim. O que eu aceitar, independente se for um relacionamento homoafetivo ou hétero, não importa, né? Independente. É sempre a pessoa, né? É o que ela faz.
E olha, a pessoa dá sinais, hein? Dá. Dá A gente que sinais. E como dá? assina embaixo. A minha avó falava, a nossa avó falava assim, ó. Tá namorando? Você tá namorando? Abra bem os olhos. Casou? Fecha. Muito bom. É a ideia lá dos nossos antepassados. É né? verdade. Das mulheres. Casou, tem que ficar casada. Não tem jeito Não tem de separar. jeito. É da mulherada daquela época, Sim, ainda bem sim. que mudou, né? Mas já tinha essa ideia de namorar, abre bem os olhos, porque já mostra. Então você vai casar errado. Ai, mas ele é tão legal nisso. Fala assim, não, olha, isso pesa, né? Então não pode fechar os olhos, não. Tem que abrir bem, para depois, quando casar, a gente não casar enganado, né? Sim. Porque passar uma separação, um divórcio, é bem desgastante, né? Eu não desejo isso para ninguém. Ai, nem eu. É necessário? Passa, né? Se foi um erro, a gente é sujeito a erros, né? Sim. Vamos fazer vista grossa para os sinais. Vamos olhar os sinais, respeitar a intuição. Exatamente. São coisa que dentro tá falando, o coração tá falando e a gente... Não ficar no sofrimento, né? Então, Você me disse no começo que o amor cura, certo? isso. Você acha que uma pessoa ferida, se estiver num relacionamento onde existe muito amor, você acha que é possível dela se curar? Ou se ela, definitivamente, se ela não for atrás da cura dela, não importa o amor que ela receba, não vai adiantar? É verdade. É verdade isso. Nunca será suficiente. O amor cura, a começar do amor próprio. Esse é o ponto, então. O amor que cura primeiro é o amor próprio. Porque se eu não tenho amor próprio, eu vou me entregar para qualquer pessoa. Sim. Né? A pessoa aí, em nome do amor, vai acabar comigo. Sim. Né? E amor a gente sabe que não é de primeiro, né? A gente sabe que amor é uma conquista de um relacionamento. Uhum. Vai amadurecendo. Então, tem até uma música, eu vou te amar tanto até você conseguir se amar. Tem uma música, eu não lembro quem que canta, mas eu vou te amar tanto até você conseguir se amar. E não pode vir da outra pessoa, amor. E de si própria, né? Senão não adianta. Não, é primeiro eu, primeiro para mim e depois o outro. Você tem sempre que priorizar. Isso é egoísta? Isso é egoísta? Né? Parece egoísta, mas não é. É uma ordem até bíblica. Amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Senão não consegue amar o próximo, não? Isso, primeiro se amar, né? Sim. Senão qualquer migalha que o próximo der... Você já cai, né? Isso mesmo, qualquer suficiente para cobrir essa carência, né? Daí se namora, você se relaciona por carência. Vixe, carência, a gente faz cada caca, né? Por carência. Você acha que tem, assim, uma forma da gente identificar a carência? Algum sinal que a gente dê e que a gente possa prestar atenção de quando a gente tá assim nesse estado de carência? Ótima pergunta, cara. A carência é quando a gente aceita qualquer migalha de amor, a gente fica satisfeito com aquilo. Uhum. Né? Qualquer coisinha, olhou para você já bate, dispara o coração, né? Uhum. Fez qualquer coisinha, a pessoa nem prioriza, nem olha, nem liga, né? Dá um oi, você já se derrete. Então acaba se cedendo. Então a carência é quando a pessoa nem tá ligando para você e você vai para cima, né? E se entrega toda. E então a carência é quando você aceita migalhas e fica satisfeita com isso. E daí lembra aquilo que tolera, que eu falei, cuidado com aquilo que você tolera? Sim. Cuidado com
aquilo que você também está tolerando. Aquelas, você tolera migalha, você se satisfaz com migalha, você nunca vai ter banquete. É verdade. É por aí. Então, cuidado, se vem migalha, você fica muito satisfeita, muito grata, muito felizona. E aí você mostra, né, esse sinal pro outro. Desce o quanto que você vale, o valor que você tem. Se não deu o suficiente, olha, melhor sozinha. Sim. Né? É mesmo, eu acho que até agora o seu maior segredo aqui é olhar pra si. A melhor receita, melhor caminho é olhar pra si. Respeitar, amar a gente, né? Para solteiras e solteiros, qual a sua dica para a pessoa, assim, trabalhar o autoconhecimento? Primeiro vamos nos solteiros, e aí depois em quem já está num relacionamento. Qual dica que você dá, tanto para um quanto para outro? Ou não tem diferença? Uma dica para relacionamentos de solteiros? Quem está solteiro? Não, assim, quem está solteiro, o que a pessoa pode fazer para se autoconhecer antes de entrar numa fria? Começar a se olhar. Né? Primeiro olhe para você mesmo, né? Você usa o espelho, né? Sim. É você se olhar no espelho com coragem, com respeito. Para de se julgar tanto, mas você ser sincera com você mesmo. Isso é mal, isso está exagerado. A nossa tendência é a gente olhar para outros, né? Para o outro, mas a fulana, mas o fulano, mas ele. Então a gente começar a ter uma autorresponsabilidade, desenvolver a autorresponsabilidade, autocrítica, autocompaixão, tudo auto. Né? O alto, né? Eu comigo mesmo a gente vai acertar os pontos aqui. Sim. Por isso que precisa ter a receitinha para o autoconhecimento, é você parar e se perceber. Perceber o que faz você, por exemplo, que dispara o teu coração. Nossa, disparou meu coração. O que disparou? Aí aquela cena disparou meu coração. A gente nem percebe. Então, estar plenamente no agora, né, eu vou começar a olhar mais para mim. Se eu ficar no passado, vou estar olhando para o passado. Se eu ficar olhando para o futuro, eu vou ficar ansiosa com o futuro. E daí eu fico pouco aqui. Eu não percebo como eu estou vivendo o presente. Então, se eu tiver um bom agora, um bom presente, o meu futuro vai ser promissor, vai ser sucesso. Porque eu estou vivendo bem. E daí a gente nem se preocupa com tanto assim, quanto tempo tem dessa vida, né? Sim. Quanto tem nessa vida? A gente sabe que é limitado, né? O nosso tempo. E se a gente vive bem o agora, se amando, se cuidando, se alegrando, tudo no agora, a gente, pode ir até amanhã. Não quer, a gente não tá com pressa, não. Mas se a gente for embora, de repente, feliz, satisfeito, porque eu fiz o melhor com que a vida, com que Deus deu. Né? Hoje, né? Com hoje. Então, o autoconhecimento também é auto-amor, é auto-percepção, auto-compaixão. Até silêncio, sabe? A nossa cabeça é muito barulhenta. Tá. A gente deixa o barulho, os ruídos externos também atrapalhar. Então, a gente para de se escutar. Para um pouquinho e se escuta. A mente está muito barulhenta. Então, respira e começa a se perceber. O que está te fazendo mal? Às vezes tem um relacionamento que está te fazendo mal e você nem permite, não dá tempo de pensar, nossa, mas tá fazendo mal isso pra mim, né? Nossa, o jeito que essa pessoa fala comigo faz mal, né? O jeito que me trata. Por que eu tô me prendendo num relacionamento assim? Isso é autoconhecimento. Sim. Em vez de ficar tentando entender o outro, será que ele gosta de mim? Você tem que perguntar, será que eu gosto de mim? Será que eu me amo? Né? Será que ele me... Será que... Porque se você tá com um relacionamento ruim, continua com essa pessoa, quem não tá gostando de quem é você. Então, esse auto é muito importante, o autoconhecimento. Em qualquer momento da vida, então, independente se a pessoa tá sozinha ou não. Solteira ou casada, o conselho é o mesmo. O conselho é o mesmo, então a pessoa olhar pra si, parar um minutinho, né?
para tudo, faz silêncio de mente, de alma e fica só com você mesmo. Sim. Antes só, né? Sim. Antes só. Porque tem aquela frase, né? Melhor só, antes só do que mal acompanhado. Com certeza. Eu concordo. Porque, sim, será que acontece também, muitas vezes, assim, do relacionamento ter sido um horror, horrível, traumatizante, mas a pessoa não consegue esquecer aquela pessoa. A pessoa, se ela der um sorrisinho, a pessoa já tá ali do lado dela, igual um cachorrinho. Mesmo sendo pisada, mesmo a pessoa com outra pessoa já, sei lá, aquela pessoa ainda continua gostando. Ao que você atribui essa relação? Podem ser várias coisas também, mas dá para atribuir essa questão sistêmica, dá para atribuir a vício na pessoa. Viciou, às vezes se acomodou, se acostumou, e não sabe viver sem. Quando a pessoa não se gosta, né? A dependente emocional, por exemplo. Sim. Pessoa dependente emocional, ela é dependente emocional de uma outra pessoa. Então eu preciso, e quando fala dependência é como se fosse dependência de droga, sabe? Dependência química. Sim. Eu preciso daquela pessoa para ficar bem. Eu preciso daquela pessoa para ir em algum lugar. Preciso para eu ficar feliz. Então é uma dependência emocional, se ela não for, eu não vou. Então é uma dependência para tudo. Então você fica uma vida exclusiva. Então qualquer migalhinha que aquela pessoa der, uma atençãozinha, você vai ficar fissurado naquela pessoa. Você sai correndo atrás, porque é vício. Precisa daquilo. Às vezes aquela pessoa viciou você, né? Às vezes, como o transtorno narcisista faz muito isso, né? Transtorno de personalidade narcisista faz muito isso. Eles bombardeiam, aquela fase do bombardeio de amor. Fazem tudo para encantar aquela pessoa, para prender essa pessoa. Depois que tá presa, eles descartam. E aí a pessoa já volta. era. Descarta, mas depois que descartou, vai, apronta por aí, tudo, depois volta para trazer o troféuzinho de volta. Quando você tá começando a esquecer a pessoa, você tá ficando melhor, a pessoa, o narcisista ou a narcisista volta para te prender de novo nela, de alguma forma, nem que seja com raiva. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Nossa, não, eu não sinto mais nada pela pessoa, mas eu morro de ódio por ela, eu quero ver ela morta, né? Isso também prende você a essa pessoa. A raiva também é um jeito de você continuar presa no seu último relacionamento. Que é isso que a pessoa quer. Não importa o sentimento que você tenha, aquela pessoa quer alguma coisa. Nada. Então, o que tem que fazer? Pedra que a gente fala assim, fica neutra, não sente nada. Fica aí e não deixa a pessoa perceber que você fica alterada, né? Não quer dizer que você não tá sentindo nada, mas finge demência, né? Que tá tudo pedra cinza. Que faz a Cleópatra e fica. Sobre o vício, né, que o narcisista... Vício, a dependência emocional. É super importante, que a gente acaba voltando com um relacionamento que não dá mais, porque eu sou viciada naquela pessoa, viciada naquele mal-estar até, viciada no nervoso, na raiva até. Sim. Entendeu? É triste a gente ficar viciado em raiva, né? Viciado, ficar nervosa, ficar ansiosa. Adrenalina, viciado em adrenalina. Você faz mal só pra você, né? Porque a pessoa mesmo tá felizona lá. E aí a pessoa que vai... Tem pessoas que estão nessa situação, quando a vida tá calma demais, sabe? O relacionamento tá calmo demais, ela começa a cutucar, provocar pra dar Eu quero um up. apimentada na relação aí. Então, tem gente que gosta disso, que eu não sou nada afim disso. Eu gosto de paz no relacionamento, mas tem gente que gosta. Fica provocando até perturbar, né? Então, ai, nossa, isso é horrível. você vê que você quer a vida, né? É escolha.
Quero ver você dar conta dessa escolha até o fim, né? Porque essas coisas adoecem. Você até, é bom, vai, né? De dia a gente briga, de noite a gente se ama, né? Essa questão, que legal, mas dá muita adrenalina isso. Nossa. Mas a conta chega. A conta chega disso aí. É tanta adrenalina, você vai ficar com crise de pânico, você vai ter doença, você vai adoecer, literalmente, porque é muita adrenalina, muito nervoso, muita angústia que você passa num relacionamento doentio. Então não vale a pena, né? E assim, qual o seu conselho para quem quer se relacionar com amor de verdade, não superficial, não o que a gente vê muito hoje em dia, principalmente pessoas que estão em relacionamentos vazios, né? Mas assim, o que você sugere para as pessoas para ter o amor verdadeiro mesmo no relacionamento? Isso. Primeiro, para a gente conseguir ter um amor verdadeiro, lembrar de amar você mesmo. Essa é a regra, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo já entendeu essa parte. Primeiro, você tem que amar você primeiro. Por quê? Porque às vezes você tá num relacionamento ruim. Você tá ocupando espaço com outra relação. Porque você tá se amando tão pouco que você... tá bom, tá ruim, mas tá bom. Tá bom, vai. Porque você tá suprindo outras necessidades. E acaba tirando você de prioridade. Então, você tem que pôr você de prioridade. Se amar primeiro e deixar esse lugar, esse espaço do relacionamento afetivo, um espaço liberado para essa pessoa que vai te amar proporcionalmente como você merece. Então, você tem que tirar os entulhos. Sim. Tirar aquilo que não tá dando certo. Mas não posso, eu escolhi isso. Não, você pode repensar, você pode se corrigir, né? O problema não é que você de repente, eu casei errado. O problema não é isso, o problema é você não corrigir. Sim. Tem que corrigir, porque se você tá num relacionamento ruim, tá ruim para outra pessoa também, né? Sim. Então, a gente pode corrigir, vai ser dolorido, tudo, mas você vai estar fazendo bem para você e para outra pessoa. Você vai libertar essa pessoa. Sim. Do lado de lá. Vai ser difícil, custoso no começo, e depois você consegue liberar esse espaço, né? Curar, tratar esse espaço, dar esse tempo para você, né? Se curar desse último relacionamento. Não cai matando o próximo, não, né? Não, pelo amor de Deus. Então a gente precisa se curar desse último relacionamento, deixar vaziozinho ali, tranquilinho, curado, e daí chega o próximo amor. Você tem que se curar primeiro, por quê? Senão você atrai uma pessoa doente para você. Certo? Isso é um fato. Lei da atração. Eu não estou curada, eu estou ferida, eu vou atrair pessoas feridas. Certo? Eu sou carente, eu vou atrair uma pessoa que sufoca, uma pessoa tóxica. Então, a gente tem que ter cuidado com o que eu tenho aqui, que eu vou estar atraindo pessoas difíceis para mim. Então, para eu conseguir um bom amor, eu preciso me amar primeiro, tratar, né, equilibrar, alinhar isso aqui, né, alinhar o nosso coração aqui, deixar vazio e curado para você conseguir atrair um bom amor. Um bom amor. Para você atrair um bom amor, você tem que estar em paz aqui por dentro. Sim. Chega, né? Daí chega esse bom amor quando você estiver pronta para aquilo. Tem o tempo certo. O duro é você ficar ali entulhada, né? Com um relacionamento ruim. Daí quando chega o próximo, né? Quando chega uma pessoa boa, tchau. Não deu. Você nem enxerga essa pessoa não boa. Não dá valor, né? Não tem nem coração para amar essa pessoa hoje que ela merece, né? Para curtir esse bom amor quando ele chega. Então, se curar é super importante também, né? Então, para o amor vir,
primeiro o amor próprio, se curar e aí sim dar espaço para um outro amor, né? Além do seu. Bom amor, um bom amor. Um bom amor. Aí você vê os sinais, se é um bom amor mesmo. Ah, é, né? Porque vem os alecrins dourados achando. Aí eles vêm, né, pra conquistar, e daí de repente, quando você vê, meu Deus, não consegue nem conversar. É um perigo o É um bombardeio perigo. de amor, né? Que é pra te captar mesmo, né? Sim, sim. Então, preste atenção mais no que a pessoa faz do que com o que a pessoa fala, né? A Esse é o mais atitude importante. é muito mais alto. A pessoa fala muito, muito blá 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 para pouca atitude. Falar é fácil, né? Falar que eu sou ótimo, que sou boa, que eu faço aquilo, que eu faço, que eu sou sensacional, é fácil falar. Facinho, é. Mostra isso, né? Agora, se tá em dúvida, procura saber com quem que ele namorou antes, anteriormente. O que aconteceu? Ixa, tem medo de falar com a ex, não, né? Vai lá, se tiver essa possibilidade, vai dar uma investigada. Por que terminou esse relacionamento? E acredita, né? Sim, tem sempre alguém que sabe. Normalmente o cara fala que a ex é louca. É louca. Imagina que ela era ciumenta, não confiava em mim. Mas por quê? Entendeu? Aí é que tá o Então, negócio. louca. Então, cuidado, vai ver quem que é o louco mesmo, né? Será que eu vou ser a próxima louca, né? A ex-louca. Se for o caso, você vai ser a próxima louca, a ex-louca, né? E mesmo, viu? Enlouquece mesmo. No começo. Porque é um relacionamento enlouquecedor. Sim, a pessoa vai entrando Muita terapia num relacionamento tóxico. Sim. Ela termina o relacionamento, ela continua ainda cheia de traumas, cheia de... Parece que continua no relacionamento, né? Trauma neurológico até o negócio. Ela fica com muito medo, né? Sim. Ele não pode falhar, senão é ameaçada e tal. Aí eu tenho que chegar numa parte bem triste, né? Que é dizer que esse papo foi muito incrível. Tô aqui na minha cabeça, eu tenho que escrever várias coisas que eu aprendi. Gostoso, né? Esse papo tá bom demais e pode ter certeza que terão outros, porque tem muitos assuntos pra gente conversar. Pode me chamar. Amo. Mas agora eu quero muito que você fale como que as pessoas encontram você. Eu falo por mim que a minha terapia com você é incrível, a minha constelação com você é incrível, mas sou suspeita pra falar. Eu posso dizer que a minha vida mudou muito, muito, muito. A minha visão mudou muito, assim, minha cabeça abriu, né? Então, além da dica que eu dou, façam terapia e constelação familiar, eu quero que as pessoas achem você. Fale agora como que as pessoas te acham. Como pode me encontrar? Facinho para me encontrar, me procura lá na rede social, no meu Instagram, certo? No Instagram tem lá, @psicoedilene_nassar. Você pode encontrar lá, @psicoedilene_nassar. E ali, se você entrar no direct ali, eu já vou estar respondendo para você. Tá. Certo? E acho que é mais fácil. É mais fácil pelo Instagram? Isso. Perfeito. Tá bom? Tem o meu Facebook também, dá para procurar também, Edilene Nassar. Sim. E você tá falando. Você atende presencial aí em Marília? Isso, atendo presencial e online, né? Igual a gente tava falando, a gente fez online. E é sensacional, da mesma forma. É maravilhoso. Familiar, individual, com pequenos bonecos, a gente consegue entrar no campo do seu eixo familiar, do seu sistema familiar, que dá respostas para você quanto o que está te prendendo, que historinha aí do passado que você está presa, que você continua presa e repetindo essa historinha aí
né, essa história macabra, às vezes, uma historinha, né, Sim. que se repetindo na sua vida. Então, tem o presencial que é em Marília ou na cidade da Redondeza, vou aqui também, ou online. Pode me procurar online, que é muito, muito ótimo. Sim. Faço sessões de terapia, são semanais e tudo mais, Sim. e tenho alinhamento sistêmico especificamente, que é com constelação familiar. Tá. O alinhamento sistêmico são 3 sessões. Sim. Certo? Uma primeira sessão, que a gente fala da questão, a segunda sessão é da constelação familiar, e a terceira a gente fecha com alinhamento aí para mostrar os próximos passos, como a gente deve se conduzir. Mas você sabe bem que é assim. Sensacional. Sensacional. Vira. E você pode constelar, conforme a conversa com você vai constelando cada área. Eu fiz mais de uma área. Pra mim foi muito incrível, online, sem problema nenhum, foi maravilhoso. Eu entrei mesmo na energia do campo. E depois, também muito importante continuar essas sessões com você, porque vai alinhando mesmo a mente, né? A gente vai depois colocando, fechando as gavetinhas, né, da cabeça. É interessante a gente falar isso, né? Porque a constelação familiar, ela é sensacional. Ela vale por 10 anos de terapia, mas não substitui a terapia. Porque a gente está tanto tempo naquele padrão, e a gente conhece, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Com certeza. Então a gente liberta ali na hora da verdade. Sim. Só que depois a gente vai caindo no automático, daqui a pouco eu tô fazendo tudo igual. Né? Se a gente fizer constelação e não mudarmos o nosso padrão, não mudarmos o nosso padrão, vai continuar a mesma coisa. Né? Então, a terapia é legal porque a gente continua esse cuidado constante para a gente mudar realmente os nossos passos. Sim, né? Sim. Bom, Di, quero muito te agradecer mesmo pela sua aula. Foi muito bom. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Sigam a Di na rede social dela. Eu vou colocar também aqui nos comentários para vocês. Vou colocar no Instagram. Deixa um coraçãozinho aí pra gente, se vocês quiserem ver mais coisas, porque vai sair no YouTube, gente, essa é a nossa novidade. Vai ter no Instagram várias coisas falando, várias vezes a Di falando. Se vocês quiserem assuntos específicos, mandem aqui pra gente no @KarinaSaib eu quero... fala tal coisa com a Di, faz tal tema. Isso também é muito legal trazer pra gente, tá? Então, beijo e até o próximo episódio.